Senhor, me dê um novo coração pra entrar em sua casa, estar sempre em comunhão. Me dê um novo coração, Senhor. 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 Senhor, me dê sabedoria e muita paz no coração, pra eu entender a palavra, estar sempre em oração. Me dê um novo coração, Senhor. 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 Senhor, me dê os presentes que pedi em oração. Agradeço tantas bênçãos, tanta confraternização. Me dê um novo coração, Senhor. 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 Muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa ao vivo aqui. Você já viram o Edinho também, já está comigo aqui. Obrigado por você estar junto conosco, acompanhando o programa. Eu em São Paulo aqui, o Edinho lá... Em Curitiba, claro, né? Curitiba, sim, não mudou nada ainda. Cidade minha aqui, então eu tenho que estar representando a cidade. É, um pouco fria. Eu acho que hoje eu senti muito frio por causa do vento, né? Ventou muito hoje aqui. Eu acho que esse frio chega logo aí, João. Isso é bom, é ruim. Bom, para dormir é gostoso, né? Para dormir é bom. O frio e a chuva têm suas utilidades, né? Sem dúvida tem. Muitas bênçãos de Deus, na verdade, né? A chuva. Com certeza. Mas estamos começando o nosso programa de hoje. E hoje nós teremos, então, esse é o tema do nosso programa de hoje. A prova. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto aqui com vocês. Então fiquem ligados. Também você já conhece a nossa pauta, constantemente nós seguimos uma pauta aqui que sempre temos colaboradores para fazer esse programa, e esse programa é feito dessa maneira, de uma forma colaborativa. E aqui temos então Mulheres da Bíblia com Sara Capato, depois temos Aquecendo o Coração com Bruno Capato, depois nosso irmão Vicente Barbosa também tem o seu quadro aqui, de Libertos em Cristo, e ele vai falar um pouquinho sobre codependência, e nós também temos Vida com Propósito. Basicamente são estes vídeos que nós vamos ter de colaboração hoje. Obrigado então novamente a todos vocês que estão assistindo o programa junto conosco aqui, e vamos já para a nossa pauta. Não esqueça de compartilhar o programa, não esqueça também de fazer seus comentários aqui para que a gente possa ler.
possa compartilhar também com os irmãos. Não deixe de comentar, então, dar seu boa noite, como já fez o Casemiro aqui, que está conosco, e outros que já estão chegando para assistir o programa agora. Então vamos ter agora Mulheres da Bíblia. No Mulheres da Bíblia de hoje, a gente vai falar sobre uma mulher que não tem o nome revelado. Ela é conhecida como a esposa de Manoá e está no livro de Juízes. Essa história é muito interessante. Essa mulher que não tem o nome revelado nas escrituras, ela é casada com Manoá. E ela era muito bem vista aos olhos de Deus, era muito humilde. Só que ela era estéril. E naquela época era muito mal visto uma mulher ser estéril, não poder gerar filhos. Era meio que quase como visto como uma maldição, como se essa pessoa estivesse em pecado e merecesse esse preço tão pesado para pagar. Então ela tinha que conviver, além de conviver com o fato de não poder gerar filhos, ela tinha que conviver constantemente com uma humilhação social, de pessoas que realmente olhavam ela com desconfiança e julgamento. Então, assim, isso deixava ela muito triste, até que um dia ela pediu a Deus para que ela pudesse gerar filhos, e foi quando ela recebeu uma visita de um mensageiro de Deus, falando: olha, você hoje é estéril, você vai gerar um filho, e esse filho ele vai ser servo do Senhor até o dia que ele morrer, e você não deve comer e nem beber nada alcoólico e nem nada forte, e assim que seu filho nascer, você não deve cortar o cabelo dele. Então, assim, depois disso, ela se sentiu extremamente feliz como uma resposta de tantas orações que ela fez a Deus. E ela foi correndo contar pro marido dela, e ela conta que, assim, ela nem perguntou, na verdade, quem era aquele mensageiro, mas ele era resplandecente, parecia um anjo, e simplesmente ela cumpriu à risca tudo que esse mensageiro falou para ela. E realmente ela foi abençoada com um filho, e o nome dele é Sansão. E esse filho ele foi um juiz, ele livrou Israel das mãos dos filisteus, e foi conhecido como o homem mais forte a habitar a terra. Quantas bênçãos essa mulher recebeu, simplesmente porque ela aceitou essa mensagem de Deus sem questionar. Simplesmente ela nunca duvidou. E ela seguiu à risca não só as recomendações antes dela ter o filho, mas ela também seguiu depois de ter a bênção alcançada. Isso também mostra muita obediência, muita resiliência da parte dela. Às vezes é um pouco simples a gente receber uma bênção e depois quer lembrar, né, de agradecer ou de continuar a fazer algo que a gente prometeu, que a gente consiga aprender com a história dela, e mais do que isso, que a gente consiga parar e refletir que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para as pessoas que convivem com a gente e para aquelas que virão depois de nós. É um bom exemplo de vida que leva a fé, leva a tantos ensinamentos bons quanto a esposa de Manoá, ou é uma história ruim de vida que vai só ensinar o que não ser feito? Vamos parar e refletir. Uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Mulheres da Bíblia. Muito bem, essa foi nossa irmã Sara Capato, que constantemente, toda semana, ela nos manda vídeos lá da Alemanha.
Então, cria coragem você também, manda um vídeo pra gente falando sobre algum assunto assim que você gosta talvez de falar e compartilhe com os irmãos que estão online aqui, várias pessoas assistindo. E por elas é que nós fazemos esse programa, como o nosso irmão Casimiro, lá de Santa Rita do Passa Quatro. Que Deus abençoe a todos os irmãos lá de Santa Rita, que possam continuar na fé firmes, na esperança que nosso Deus nos dá. Também Nádia Cunha também está conosco aqui. Não esqueçam de dizer, de escrever aí de onde, qual congregação, cidade, estado que você está escrevendo para que nós possamos compartilhar com os irmãos e mandar um abraço também para os irmãos da congregação. Andréia Menezes também está conosco e Andréia Osório Arismedes também está conosco e Eric também, Eric Costa. Eu não lembro de ter visto, Edinho, o Eric antes aqui, não sei se você lembra de ter visto ou não, né? Mas eu também não lembro, João. Pois é, então bem-vindo, Eric. Então muitas pessoas a gente vê toda semana, então eu já sei, assim como o João, sabemos que as pessoas estão online, mas muitas pessoas entram pela primeira vez. Faça como o Eric, escreva também, fale da sua congregação, mande seus abraços, né? É muito bom ver os irmãos interagindo entre todos, não somente conosco também, né? Mas uns com os outros. Assim como eu vi algumas mensagens aqui de elogio, não só ao programa, como dando boa noite aos irmãos e abençoando todos os irmãos, né? Então esse é o desejo, não só meu, não só do João, mas acredito que de todos os irmãos, que todos nós sejamos abençoados pelo nosso Senhor. Então um grande abraço a todos os irmãos lá de Prazeres, de Jaboatão dos Guararapes. É um prazer tê-lo aqui, Eric, e também compartilhe esse programa com os irmãos. Talvez online, também offline, você pode falar sobre o programa durante a semana, ou no culto, ou no domingo, né? No culto talvez não, mas no domingo. Pode falar com os irmãos ali, que nós temos esse programa, um momento de comunhão que nós mantemos juntos aqui. Muito obrigado, volte todas as semanas, estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas. E o nosso tema de hoje é a prova. Eu espero que você possa passar nessa prova. Todos nós temos provas nas nossas vidas. Mas eu não sei qual é a sua formação, quanto tempo você já passou na escola, mas imagino que bastante tempo. A gente passa uma parte da infância, juventude, até da idade adulta na escola, entre escola, né, e depois a faculdade, enfim. E outros vão além ainda. Minha esposa gosta muito de estudar, ela chegou ao mestrado, então ela é mestre em educação, não é pouca coisa, né? É bastante. E nisso vem muitas provas, a gente passa muitas provas. Não sei quantas provas você acha que já fez. Quanto você acha que já fez? Edinho, quantas provas você acha que você já fez? E eu nem lembro, viu? Engraçado que até para entrar em empregos, em trabalhos, nós fazemos provas constantemente e toda hora nós somos provados para sermos aprovados em alguma coisa, né? Eu também fiz faculdade, não fiz pós-graduação, mas fiz faculdade, fiz instituto, você fez instituto também bíblico, então a gente sabe que todos esses locais têm o estudo. Inclusive, uma vez um professor falou para mim, olha, para mim não, para a turma toda, né? Que, olha, nós gostaríamos de fazer outro método de avaliação, mas o que melhor mensura o que você conhece e estuda é quando você faz uma prova e aquela prova dá uma nota pela qual mostra o conteúdo, a quantidade de conhecimento que você tem. Ele até falou, se tivesse outro meio de avaliar, eu faria dessa forma, mas o meio que nós temos hoje é esse, né? E você até em emprego hoje em dia faz prova para que seja aprovado e constantemente somos provados em nossos trabalhos, inclusive, para que nós possamos receber aumento, aprovação e até continuidade do emprego e o não desligamento da empresa. Então você veja que não é só o mundo estudantil que nos traz provas. Verdade, também a vida, né? A vida é uma prova, uma grande prova que a gente passa por ela constantemente, né? E é bom se acostumar, porque provas são coisas inerentes à vida mesmo, né? Inerente à vida. Eu não sei quantas provas você já fez, ou se você passou em todas elas, ou se você desistiu em algumas delas. É possível que as pessoas desistam também em algumas provas da vida. Na escola dá vontade de desistir de vez em quando, né? Mas espiritualmente falando, qual é a fonte das provas que passamos?
Não sei se você já pensou sobre isso. Qual é a fonte das provas que você passa? Então, pensando nisso, veja só essa frase. O que você acha dessa frase? Deus é a fonte da provação. Parece estranho. Pode ser que pareça estranho para você, mas eu espero que não também. Porque temos motivos para falar sobre isso, para até dizer Deus é a fonte da provação. Por quê? Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, uma pessoa que passa por provações, ela tem que se considerar uma pessoa feliz. Feliz é o homem que passa por provações, porque depois de aprovado, não é, essa é a ideia que nós buscamos, esse resultado que nós buscamos, ele recebe de Deus. Então, Deus é a fonte da provação. Deus é a fonte da provação. O que será que isso quer dizer sobre provas que nós passamos? Eu acredito que isso quer dizer que provas são coisas boas, porque de Deus vêm todas as coisas boas que nós temos. Bem-aventurado o homem que passa por provações. Precisamos, então, lembrar que somos bem-aventurados quando nós passamos por provações. As provações nos dão uma boa aventurança, quer dizer, felicidade. Nós procuramos felicidade, o objetivo da vida não é ser feliz. Espero que você se acostume o mais breve com isso, com essa informação, porque ela é verdadeira. O objetivo da vida não é ser feliz, mas se nós quisermos ter um brilho ali da felicidade, nós precisamos entender que precisamos começar com Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa que Deus prometeu aos que o amam. Bem-aventurados os que são provados. Prova é uma coisa boa. Para a prova, exige estudo, meditação, preparo, esforço. Prova não é uma coisa agradável, ainda que seja boa. Nem sempre é agradável. Tem muitas coisas que não são agradáveis, mesmo sendo boas. Por exemplo, uma injeção. Tomar uma injeção não é nada agradável. Quanto mais novo, mais temeroso você é de uma injeção. Mas é bom. Da mesma forma, as provações não são agradáveis necessariamente, mas são boas, porque ela nos traz a felicidade. Então, mas o objetivo da vida não é necessariamente ser feliz. O objetivo da vida é muito diferente, é outro. E nós temos Jesus para nos falar desse objetivo. Então, suporta com perseverança. Você tem que suportar com perseverança o tempo de provação. Suportar com perseverança significa não desistir, ainda que as provas sejam difíceis. Não tenha medo de ser reprovado. Pode acontecer de ser reprovado, mas não tenha medo de ser reprovado. Você tem que passar por provas, e provas faz parte da vida. E depois de ter sido aprovado a intenção de quem dá a prova, bom, pensando nesse conceito também. Quem dá a prova? Aquele que ensinou, aquele que quer o bem, aquele que quer dar uma nota boa. Quando todos os alunos tiram nota ruim, o que isso significa? Significa que o professor não é bom, que o professor reprovou. Da mesma forma, então, nós precisamos pensar que prova é uma coisa boa, prova é uma coisa que vem de Deus, da parte de Deus. Então, é uma coisa boa e nós precisamos aceitá-la, mesmo que inicialmente não seja agradável. Como a correção dos nossos pais, Hebreus até fala sobre isso, né? O filho que é corrigido pelo pai. Claro que ele quer falar sobre o relacionamento que nós temos com Deus, mas ele usa essa linguagem, uma figura de linguagem para falar dos nossos pais, o relacionamento que nós tivemos, como eles nos corrigiram da melhor forma que parecia para eles, mas depois nós crescemos e agradecemos os nossos pais até mesmo pelas surras. Essa geração não vai ter muita coisa que agradecer, né, por seus pais. Não apanham mais, consequentemente não aprendem muita coisa e estamos vendo o que está dando, né? Nós temos muitos fatos já de pessoas há algum tempo atrás que deixaram de apanhar. É proibido apanhar. Depois de ter sido aprovado, então, você vai receber uma coroa que Deus vai dar. É isso que acontece depois de ter sido aprovado.
Então, receberá uma recompensa quando nós somos tentados, provados e aprovados. A gente vai falar um pouco mais sobre essas palavras também. Virá depois disso tudo, então, uma formatura. Sem provas e notas, não podemos progredir. Sem passar por provações, não há progressão. Precisamos, então, dessa progressão. Para termos essa progressão, precisamos, então, passar por essas coisas que não são necessariamente agradáveis agora, mas serão muito benéficas em pouco tempo. Daqui a pouco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas falando sobre a tentação, que a cobiça é a fonte da tentação. Muito bem, várias pessoas estão aqui nos assistindo e também mandando os seus recados, nós queremos agradecer. Como nossa irmã Claudete Girodo, que é lá de Belo Horizonte, algumas pessoas eu consigo lembrar, não testem a minha memória, não confiem na minha memória. Parabéns, diz ela aqui na mensagem, por seus cuidados ao transmitir ao povo de Deus. O Senhor os capacite mais e mais, sábios homens e servos de Cristo. Obrigado pela parte que nos toca, que não é tudo isso aí, Té, não é? Talvez eu e o Edinho juntos damos um bom homem, né, Edinho? Com a junção de dois, pode ser que a gente consiga ser um homem bom, né? Pois é. Nós estamos sendo provados nesse momento. Claro, né? E graças a Deus, algumas pessoas têm aprovado o que fazemos, embora a gente sabe que não vai agradar todo mundo, isso a gente já tem a ideia, mas a gente quer primeiramente ser aprovado por Deus. Exato, e nem a nossa intenção comunhão é o mandamento mundo, né? dele. Oi? Nem a intenção é agradar todo mundo, eu ouvi dizer não, que o segredo do fracasso é agradar todo mundo, querer agradar todo mundo, né? Claro, a nossa intenção, na verdade, aqui é ter a comunhão com os irmãos e também que essas provas que nós passamos possa ser compartilhada uns com os outros, com amor, com alegria, e é muito bom ter os irmãos presentes. Eu sei que do outro lado da tela, alguns talvez embaixo das cobertas, outros comendo, cozinhando e assim por diante, mas é muito bom ter você aqui do outro lado, compartilhando as boas novas, que é a sua vida em Cristo Jesus. É isso aí, também temos conosco aqui a Elisângela Roster, que diz: boa noite, irmãos, a paz de Jesus, sou de Jundiaí, Deus abençoe a todos. Um abraço a todos os irmãos também das igrejas de Jundiaí. Que Deus abençoe a vocês, que possamos nos ver todas as quintas-feiras às 21 horas. Seguindo então nossa pauta aqui, temos Aquecendo o Coração com Bruno Capato. Boa noite, família. Nosso Aquecendo o Coração dessa noite, vamos falar um pouco sobre a unidade. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Nós vimos nas últimas 2 quintas-feiras 2 pontos importantes da perseverança. O primeiro é a constância, o segundo ponto é a neutralidade, e o terceiro ponto para uma boa perseverança é a unidade. Esse texto que Jesus ora pelos apóstolos, depois ele ora pelas pessoas que vão vir a crer depois, por intermédio deles, e isso chegou até a gente. E olha a importância da unidade, né? Que o mundo creia por meio da unidade. É só a unidade com Deus e um com o outro dentro da espiritualidade em Cristo é que demonstra a existência e a verdade de Deus por meio da sua palavra, por meio do estudo. Nós não estamos falando aqui de religiosidade, nem contestando a existência ou não de Deus, mas o que a palavra fala, da força da unidade. Então, para conseguir perseverar e chegar até a glória, é importante a luta pela constância, a luta pelo olhar neutro,
pelo olhar de Cristo e a luta pela unidade. Acredito eu que esses três são um dos grandes pontos, uma forma de se estabilizar, uma forma de se estruturar na vida em Cristo. Com certeza nós temos toda a força do Espírito de Deus, mas falando assim aqui embaixo, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde a gente vê e vive as coisas que não são simples e não são fáceis, mas não são impossíveis, pois para Deus nada é impossível. Só perseverando junto dele, junto do seu Espírito, conseguiremos ser constantes, ser neutros e ser unidos em Cristo e uns com os outros, sem divisão com Deus e sem divisão entre nós, principalmente na congregação. Que a força do nosso Deus e o poder grandioso dele complete os vossos corações, complete o coração de todo irmão, todo aquele que crê e segue o seu poderoso nome. Que sejamos constantes, que sejamos neutros, que sejamos unidos com Cristo e uns com os outros. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Muito bem, esse foi nosso irmão Bruno Capato, diretamente da Alemanha, também tem sido um servo colaborador aqui do programa, agradecemos a sua colaboração também. Temos aqui também a Adriana, assistindo o programa junto conosco. Obrigado, Adriana, por estar junto conosco. Volte sempre, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Também aqui, novamente, uma mensagem da nossa irmã Claudete. Boa noite a todos que oram, amam a palavra do Senhor. Edileuza Modesto também está conosco e Paulo Leonardo Pacheco também mandando a sua pequena mensagem aqui, mas significativa para todos nós. Muito obrigado pela participação de todos vocês, que abrilhanta a participação de vocês, abrilhanta esse programa e que é o motivo do nosso esforço aqui em prol da Igreja de Cristo no Brasil. E agora então nós vamos continuar falando sobre cobiça, a fonte da tentação. João, eu vou começar esse assunto perguntando para você. Você já colou na prova na escola? Ou já? Você está sabendo de alguma coisa que eu tenha feito? Não, ou você já passou o cola, ou já colou. Não, eu já passei na prova. É difícil alguém que estuda e nem ouviu falar desse tema ou não fez isso. Pois sabe? É até um mal do jovem. Eu digo que é falar, não, vou colar que é mais fácil, né? Pensei que você ia falar que era o mal do João esse, mas olha, não é não, hein? Toma cuidado com o que você vai falar. Não é o mal do João, é o mal do jovem, né? Mas muita gente, de fato, cola, e eu comparo a cobiça à cola, sabe? Porque a cobiça é você não ter aquilo, você deseja ardentemente e faz qualquer esforço para obter, muitas vezes esse esforço é ilícito, que se chama, espiritualmente falando, cobiça. E ela nos tenta constantemente a fazer o que não devemos fazer. A cobiça ela pode ser um mal para nós e Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, fala muito bem disso. E ela fala sobre, inicialmente, a tentação e depois fala sobre a cobiça. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, o que se conclui desse texto? Que todos seremos cobiçados. Todos seremos tentados, não cobiçados. Né? Cobiçados é só os bonitos, né? Não é o meu caso. Todos seremos tentados. E ser tentado não é pecado. As tentações, elas mudam de pessoa para pessoa, mas elas sempre vão existir. E as tentações, a gente fala, o inimigo sabe a minha fraqueza, ele vai me tentar. Deus também sabe qual é a sua fraqueza, ele vai te provar, para que você nessa tentação seja provado
e aprovado. Se você cede ao inimigo, a parte ruim da sua vida, você não é aprovado, você é reprovado. E nós devemos pensar sobre a culpa. Quem é o culpado de tudo isso? Veja Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Ele diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então a insensatez do homem, ela arruína toda a sua vida, mas o coração se ira contra o Senhor. Então, é uma passagem, na minha opinião, de alto impacto, inclusive, porque ela está falando muito do comportamento nosso. E nós devemos pensar, de fato, que Deus, Ele nos dá as tentações, as provações, para que na hora, aliás, não as tentações, eu estou misturando aqui. Deus nos dá as provações para que sejamos provados e aprovados. As tentações que vêm do inimigo são muitas vezes algumas coisas ardilosas e que nós caímos nelas. Mas nós devemos sempre voltar para o que Deus nos deseja para a nossa vida. Ele quer sempre nos perdoar. Ele quer sempre nos tirar do pecado e da tentação. Mas Deus não tenta ninguém. Deus prova você para te aprovar. Ele jamais vai tentar você além do que você... aliás, ele não vai tentar você. Ele jamais vai provar você além do que você pode. E o inimigo vai tentar. Agora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta. A tentação não vem de Deus. E nós devemos ter isso como claro. Muitas vezes você viu até na minha cabeça a confusão que eu fiz falando aqui. Justamente por quê? Porque tentação e provação se parecem. Embora a tentação é uma corrupção que nos leva ao mal. Já a provação é um teste, vamos dizer, como a prova, né, para que sejamos aprovados e não reprovados. Qual é o tamanho da sua cobiça? Ou seja, o que é que traz para você os problemas na sua vida? Quais são as coisas que são a sua fonte pessoal de tentação? Quanto maior for esse seu desejo, essa cobiça, maior será a sua tentação. Então, cuidado com seus desejos e cobiças e coisas que você quer. Eu percebo muitas vezes que tem alguém fazendo algo, as pessoas começam a olhar, de repente está todo mundo fazendo aquilo, porque cobiçaram aquela atitude, e nem sempre são boas atitudes. Até, como nós já até falamos na semana passada de Romanos 12, 1 e 2, não devemos nos conformar com os pensamentos, tentações, cobiças deste século. Nós somos culto racional a Deus e assim devemos proceder. E na próximo bloco, que nós continuaremos esse estudo, falaremos sobre a escalada da cobiça, ou seja, passo a passo dessa cobiça e esse crescimento que nós podemos chamar de escalada da cobiça. É isso, Edinho. Muito obrigado pela sua explanação. Às vezes confunde um pouco, né, mesmo de tentação, provação, né, e de fato isso acho que até uma linha tênue, viu? É uma linha fininha ali onde a tentação e a provação acontecem. Mas até como o Edinho mesmo falou, eu até anotei uma frase aqui, né? Deus conhece a sua fraqueza e mais, fortalecerá. Por isso que ele nos prova, para que quando vier a tentação, nós estejamos prontos para resistir o dia mal, resistir aquele que muitas vezes se aproveita de nós, dos nossos maus desejos até mesmo, né? Isso acontece porque nós realmente temos os maus desejos e precisamos saber que realmente temos e assumir. Caso contrário, não conseguiremos resolver. Muito obrigado a Larissa Ferraz, que está assistindo ao programa conosco aqui. Não esqueçam de escrever de onde vocês são para que a gente também possa saber e poder compartilhar com outras pessoas. Luana Oliveira, muito obrigado por você também estar conosco. Tenho visto aqui alguns novos nomes, isso é muito bom. A gente gosta de conhecer pessoas novas. Quem sabe um dia nós vamos nos conhecer. Bom, com certeza um dia nós vamos nos conhecer pessoalmente, sem dúvida nenhuma. Edileuza Modesto, novamente junto conosco, aqui ela de Maceió, escreve aqui, agora sim, Edileuza, muito obrigado
gentileza realmente de escrever de onde é, para que a gente possa ir aos poucos também lembrando. Com o tempo a gente vai lembrando. Maria Beatriz também dando seu boa noite aqui para todos nós, e obrigado, Maria, por estar junto conosco, e volte sempre todas as quintas-feiras às 21 horas, horário de Brasília, para quem está lá em Manaus, no Centro-Oeste, né, horários diferentes, até a gente já se acostumar, lá é 20 horas, né, então estamos sempre juntos aqui. Também a Claudete escreve aqui que nos ama, que bom, de montão, né? Deus continue sempre abençoando a todos vocês, assim, da mesma maneira eu os amo, muito obrigado pelo carinho. Recebi agora há pouco também uma fotografia aqui do nosso irmão, deixa eu novamente rever aqui a mensagem, José Araújo. Ele mandou uma fotografia aqui dos irmãos da África, ele esteve lá junto com os irmãos da África. Eu vou tentar compartilhar com vocês essa fotografia de alguma maneira. Aqui está, aí está a fotografia, espero que vocês consigam também ver a fotografia, lá da Igreja de Cristo na África. Nós sabemos como a situação nem sempre é tão favorável lá, e alguns irmãos têm feito esse trabalho de aliviar a vida dos irmãos lá da África, e tanto José Araújo quanto o Valdeci, eu estou vendo aqui na foto também, né, são dois irmãos que estiveram lá. Lembrando que nós temos um site, você pode procurar igrejadecristo.com, e lá temos várias informações, artigos, como você pode ver aqui já na capa. Temos falando sobre a igreja, sobre ministérios, centenas de artigos, mais de 400. A arte da pregação, precisamos melhorar muito a nossa pregação, estamos sendo ouvidos. Devocionais, Filhas de Sara, que nós tínhamos uma coluna, os ministérios aqui, evangelismo, eventos. Não deixe então de visitar o site lá, igrejadecristo.com, que nós possamos, coloquei aqui do lado esquerdo, acima, perto do logotipo, o endereço para que você possa ter acesso também ao site constantemente. Também, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo, procure na loja lá do seu celular, Igreja de Cristo no Brasil, e você vai encontrar o aplicativo da Igreja de Cristo. Muito bem, olhando agora um pouco para a nossa pauta, nós temos agora o nosso irmão Vicente Barbosa falando um pouquinho sobre codependência. O que é codependência? Nós conhecemos talvez um pouco a dependência química, conhecemos bem pouco, na verdade, né? Pode contar com o nosso irmão Vicente, que ele conhece bastante e está disposto a nos ajudar. Então, com vocês agora, Vicente Barbosa com Libertos em Cristo. Olá, tudo bom? Libertos.com.br começa agora essa série nova sobre codependência, conforme a Patrícia falou a semana passada. A Patrícia é minha esposa, ela é codependente. Por quê? Porque ela é minha esposa e me ajudou na minha recuperação. Eu, um dependente químico e alcoólico, e ela sempre me ajudando. Mas demorou um pouquinho para ela descobrir, para ela acertar a viver a recuperação como codependente, porque não é fácil. A codependência também é uma doença, ela foi diagnosticada, como nós já falamos, nos anos 70 nos Estados Unidos, onde as famílias iam visitar os seus dependentes químicos que estavam internados e via-se que eles não estavam tratados. Necessitava de um tratamento para o codependente para ele saber como lidar com essa situação também. Ou às vezes o codependente também pensa que quem tem que ser tratado é só o dependente químico e eu não preciso de tratamento. E aí nós vemos que acontecem as recaídas às vezes dentro dos próprios lares, dentro das próprias casas. Então a gente vai transmitir alguma informação aí que possa melhorar. O codependente, ele vive em função do outro. Muitos codependentes, muitas mães, esposas acham que a culpa daquela pessoa usar droga é dela. Ela se menospreza, né? E ela tem a autoestima dela fica muito baixa. Então, esse intenso sentimento de culpa
vai levá-la a uma depressão profunda, e isso é muito perigoso. E o dependente químico sabe usar muito bem esse argumento, essa ferramenta na mão dele, né? Então eu me lembro que às vezes eu chegava em casa e falava que eu estava morrendo de vontade de usar droga, que se eu não usasse eu ia morrer. E a Patrícia fazia coisas por me amar muito, né? Liberava, vamos dizer assim, não por maldade, mas com medo, até com receio de eu morrer ou de acontecer alguma coisa comigo. Havia algumas liberações que nós vamos falar dentre esses artigos que vamos postar aí. Esse intenso sentimento de culpa leva o codependente também a tentar ajudar as pessoas a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu me lembro da minha mãe pegando um táxi em Campos do Jordão, andando 2 horas de viagem até chegar aqui na favela do Ceasa, onde eu ficava ali usando drogas, tentando me resgatar de todas as formas. Meus irmãos, eu já tinha prejudicado a todos, então a minha mãe que corria atrás de mim, vinha e ela entrava na favela e falava assim, ó, quem ajudar a achar o meu filho, o carequinha e tal, eu dou R$10. E aí juntava um monte de gente, às vezes até perigosa, do lado dela, e levava ela até atrás das caixas onde eu estava lá, para ela me resgatar. Então, colocando a própria vida dela em risco, né? Eles esquecem de si mesmos, às vezes, para nos ajudar, para ajudar o dependente químico e alcoólico. Então, o codependente, nós vamos ver que ele precisa se olhar, se tratar, se cuidar. Eu me lembro de eu estar na casa de recuperação também, parar um táxi lá uma vez e descer uma senhora, ela estava exatamente desse jeito, estava com o cabelo sem pentear, assim, com uma roupa mal abotoada, assim, parecia um pijama, assim, um chinelinho. E aí ela desceu e aí a primeira coisa que eu pensei foi, bom, aqui é uma clínica, uma casa de recuperação masculina e não feminina, né? E aí depois desceu o filho dela do carro, todo bem vestido, com um boné na cabeça e tal, tênis novo no pé. Ela tratando ele como coitadinho, coitadinho do meu filho, eu vim trazer ele aqui mais uma vez. Aí eu falei assim, olha, minha senhora, como é o nome da senhora? Ela falou o nome, eu falei, vamos primeiro olhar um pouquinho para a senhora, né, e se tratar. Nós vamos cuidar dele aqui, mas a senhora vai precisar de uma atenção também. A senhora precisa se cuidar, né, cuidar da sua vida. Eu me lembro que ela foi embora aquele dia, a gente falou um pouco sobre codependência com ela, e ela foi buscar ajuda, né, e aquele menino ficou conosco lá na casa de recuperação e passou uma semana. Ele foi embora, ele não quis recuperação. Então começamos a olhar para o codependente e dar uma atenção que ele necessitava. E é sobre isso que a gente vai falar no decorrer desses artigos aí. O codependente também precisa de ajuda. O codependente é uma doença. É mais ou menos assim, enquanto eu amo a droga e eu faço tudo pela droga, a minha esposa me amava tanto e fazia tudo por mim. E então, nós, dependentes químicos e alcoólicos, passamos a ser as drogas dos codependentes. Então, eles ficam viciados. Querem saber o que nós estamos pensando, onde nós estamos a todo momento, e se nós estamos bem ou não. Então, passam a viver a nossa vida. Então, vive em função do outro. E isso é muito perigoso. Esse é um dos pontos, e nós vamos falar mais nos próximos artigos que a gente colocar. Mas a codependência também tem tratamento. E é isso que nós vamos expor aqui em libertos.com.br. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em libertos.com.br. Coloque o seu e-mail lá e você começará também a receber por e-mails artigos e novidades no seu e-mail. Sejam bem-vindos à recuperação.
Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da Olá, irmãos e amigos, está chegando o nosso Congresso 3 em 1 em Curitiba, que será nos dias 14 a 16 de setembro, e esperamos todos vocês, estamos prontos, aguardando. Será uma grande bênção falarmos sobre casa, sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não deixe de participar, Deus te abençoe e até lá. A grandeza do Pai divinal, a graça de Cristo impera, na riqueza de Deus nosso Pai. Muito bem, esse foi nosso irmão Vicente Barbosa, e vocês também viram aí um convite para o 3 em 1 no mês que vem, né? E já lá em breve eu vou colocar esse vídeo sozinho ali no Facebook para que você tenha essa informação assim, isolada, separada, e dê mais atenção a essa informação também. Obrigado ao Paulo Leonardo Pacheco Silva, que está conosco aqui, ele é de Cristal, Rio Grande do Sul. Muito bom, Paulo, bom saber que você está conosco. Acho que é a primeira vez que eu tenho te visto também aqui. Algumas vezes as pessoas vêm, mas não deixam sequer uma mensagem, né? E a gente fica sem saber. Luana Oliveira também é de Manaus. E São José dos Campos, ela escreve aqui. Bom, é ótimo. Roslane Monteiro também está assistindo o programa, ela também era de Manaus, e agora está em Arthur Nogueira. E Claudete de Belo Horizonte, Minas Gerais, Igreja de Cristo, no centro lá de Belo Horizonte, né? E que todos possam estar presentes. Somos um só corpo, isso para o domingo e também para o culto da família que eles vão ter lá no final do mês que vem também, onde eles pretendem reunir uns 1000 irmãos, todas as congregações da grande BH. Isso é muito bom. Muito bem, estamos falando um pouco agora sobre provação, tentação, e nós vamos falar um pouco sobre a escalada da cobiça. A cobiça tem a sua escalada em nossas vidas. Ele diz, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Não é Deus que nos tenta, cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E a cobiça, então, ela nos arrasta e nos seduz. Então a cobiça tendo engravidado, veja só o que o texto fala, a cobiça nos engravida. Ela dá luz depois o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É um processo, é uma escalada que nós vemos aqui. Ela vai tomando espaço cada vez mais em nossas vidas. Espaço que não deveria ter, espaço que pertence ao nosso Deus. Sabemos nós somos templo do Espírito Santo. Cobiça são nossos maus desejos. Todos nós temos coisas que nós desejamos e que nós não precisamos. Cobiça são coisas baseadas em supérfluos, coisas que nós não precisamos. A cobiça, ela nos atrai. É isso que ela faz. A cobiça nos atrai como o ímã atrai o ferro. Mas nesse caso, Satanás usa os nossos maus desejos. Ele sabe muitas vezes até o que nós estamos pensando, porque nós estamos muitas vezes em comunhão com as coisas ruins e, consequentemente, nós atraímos também a ele, assim tanto quanto ele usa para nos trair. Ele que dá brilho naquilo que você tanto deseja. A cobiça tem o poder de atração, mas somos nós que damos o poder que ela tem. Quanto maior a sua cobiça, maior a atração que ela vai ter. Então a cobiça, ela nos seduz. O que seria isso? É como se fosse um soldado que deixa-se vencer pelo cansaço ou sei lá o quê, e deixa cair o seu escudo. E quando ele cai o escudo, ele se torna vítima da sua própria atitude. Então, é como se nós tivéssemos baixado a guarda que nós devemos ter contra o pecado. Deus, ele nos fortalece, ele conhece as nossas fraquezas. E para nos fortalecer, ele nos dá prova, ele vai nos provando. Não é a mesma coisa que tentação. Deus não nos tenta, Deus nos prova e dá boas notas para que sejamos aprovados. Então, quando nós baixamos o escudo, como um soldado que deixa cair o seu escudo, nós somos então seduzidos pela cobiça. E assim nós temos o problema do pecado em nossas vidas. A cobiça, então, ela concebe, ela nos engravida. Nós somos tipo hospedeiros, assim, como a cobiça colocasse um ovo dentro de nós, ou aquela coisa que germinasse dentro de nós, né?
aquele micróbio do espiritual, né, do mal, ele é colocado dentro de nós, ela nos engravida do pecado, somos hospedeiros do pecado. São coisas bem reais e ao mesmo tempo espirituais, coisas bem reais e ao mesmo tempo espirituais. A Edinho até me chamou a atenção aqui para um dos comentários, até pedi que ele fizesse esse comentário aqui, não sei se ele está pronto para fazer o comentário lá, Edinho. Então, sim, você pronto, pode até ler o comentário aí, que é interessante. As coisas, eu estava até falando, né, que são coisas bem reais, mas também ao mesmo tempo espirituais, né? E veja o comentário, então. Porque muitas vezes a gente só pensa na vida espiritual quando fala com os irmãos e esquece da vida prática. A René Cardinale, ela escreveu uma coisa muito interessante, falou, Edson, muito boa essa palavra sobre cobiça. No mundo de hoje, temos que tomar cuidado com esse pecado. Vejo muito isso em nossas vidas profissionais. É um tema que precisamos aprofundar mais. E, de fato, muitas vezes nós esquecemos que o pecado é algo real. Não é alguma coisa que a gente só fala na igreja e ele é subjetivo. Ele é prático, ele é no trabalho, ele é em casa, ele é em todos os lugares, o pecado existe. E quando nós queremos tomar, por exemplo, a vaga do nosso companheiro de trabalho, nós estamos cobiçando aquilo. E muitas vezes fazemos coisas erradas por isso. Eu não estou falando aqui que nós queremos, né, que de fato não é o desejo das pessoas, mas muitas pessoas fazem qualquer negócio para progredir e ganhar mais dinheiro, enfim, querer ter mais coisas e acabam fazendo errado. Então, eu gostei muito desse comentário por causa disso, né, que fala da nossa vida prática, que é como o João disse, o pecado que germinou dentro da pessoa. É isso aí, nós precisamos lutar contra isso, né, para que ele não coloque lá o seu germe, né, o seu micróbio dentro de nós e nos contamine. A cobiça, então, ela tem esse papel de conceber em nós e nos engravida. E mais, pior ainda, com o tempo, nasce o pecado. Como você pode lembrar da passagem, né, depois de um tempo nasce o pecado. E o pecado, uma vez consumado, nós vamos ver o que ele acontece. E você pode pensar, não acontece nada. Mas ele diz, o texto nos ensina, o pecado gera a morte. Mas você olhando assim, como eu coloquei uma fotografia de um rapaz aqui, você não vê diferença nenhuma. Você vê, como olhando para mim, você não vê diferença nenhuma. Olha, eu já pequei muitas vezes. É claro, também me arrependo dos meus pecados e constantemente. E eu sei que provavelmente vou pecar mais se eu tiver tempo, né? Vou pecar mais. A nossa luta contra o pecado é constante. Você olha uma pessoa assim, você não vê diferença nenhuma, mas o pecado gera a morte. Você já pecou? Já morreu? Que tipo de morte será que é essa morte que nós estamos nos referindo? Quem olha, não dá para ver diferença nenhuma nesse ser humano, mas por dentro, todos nós pecamos e estamos afastados da graça de Deus. Todos nós por dentro somos aquilo que nós não queremos ver. Somos aquele esqueleto realmente, mas é só uma figura também. É claro que nós temos um esqueleto mesmo, mas nós somos muito piores, né? Até Jesus fala, né, como para os religiosos daquela época, para os religiosos, e nós nos dizemos muitas vezes religiosos também. E para eles, Jesus acusa, vocês são como sepulcros caiados, vocês estão bonitos por fora, mas por dentro, não sei se você já foi visitar as catacumbas de algum lugar, de algum cemitério famoso, às vezes por fora o cemitério é muito bonito, mas lá nas tumbas, lá nos caixões, o que tem? E às vezes é a nossa vida. Nós mantemos uma boa aparência, mas nós estamos, na verdade, contaminados. Daqui a pouco nós vamos falar então sobre essa nossa luta contra o pecado, que nós estamos constantemente desenvolvendo essa luta. Quero agradecer a Fernando e Michele Albuquerque, que sempre estão conosco, sempre também colaborando com o programa. Elma Carvalho também, juntamente conosco. Claudete, mais um comentário fazendo aqui, faça como a Claudete, comente o programa, nos dê um retorno para nós sabermos se nós estamos atingindo mentes e corações também, compartilhando a palavra de Deus. Provas iguais, Andressa Ramos Girodo já fez, provas que estudantes como a Andressa fazem, né? Aleluia, ela ama estudar também, bênção,
bênção de filha, nasceu para servir ao Senhor. Amém, muito bom saber disso, né? Deus é a fonte, sim, com certeza. Fernando e Michele, provavelmente a Michele escrevendo aqui nessa sensação de dever cumprido depois de recebermos a nota da prova para quem estudou é maravilhosa. Então não temos que ter medo, porque estejamos prontos também. O que nos apronta são o culto, né, os encontros que nós temos com os irmãos e esse momento de comunhão também temos junto. Cado Figueiredo está conosco também aqui e Maria Emídio também dando o seu alô aqui para todos os irmãos. Louvado seja o nome de Deus para sempre, como ela também escreve aqui. Muito bem, nós vamos agora para o nosso próximo ponto, nosso próximo vídeo da nossa pauta aqui, que basicamente é o último e vamos voltar para a conclusão desse programa de hoje. Vida com propósito, sujeite-se a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Nós estamos refletindo sobre 10 maneiras de deixarmos de estar atolados espiritualmente, patinando no mesmo lugar. Talvez você vá na igreja há muitos anos e você não vê um crescimento espiritual em sua vida. Parece que você está no mesmo lugar, patinando e patinando. Talvez você não consegue ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cristão melhor, não consegue sentir mais a presença de Deus. Talvez você, como muitos cristãos, está atolado espiritualmente. E uma quinta maneira de você sair desse atoleiro, eu quero ler com você em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que temos um inimigo das nossas almas e esse inimigo, ele nos ataca. Ele nos ataca, a palavra de Deus nos mostra claramente através dos nossos desejos, aquilo que nós desejamos. Quando nós nos sujeitamos a Deus, e como é que podemos fazer isso, né? Nós nos sujeitamos a Deus por meio da leitura, por meio da reflexão na palavra, por meio de incorporar em nossas vidas, em nossas palavras, em nossa meditação, em nossa maneira de enxergar a vida, incorporar nessas coisas a Bíblia, a palavra de Deus. É muito importante que você faça isso. Então eu quero te encorajar. Primeiro, sujeite-se a Deus. Tenha uma mente submissa a Deus, incorporando, entrando na sua mente cada vez mais a palavra do nosso Deus. Outra coisa, então, resistir ao diabo, dá uma ideia aqui de você estar num campo de batalha, e é exatamente isso. O inimigo, ele vai atacando a sua mente, atacando o seu coração, por meio de pessoas, mensagens, conversas, relacionamentos que não dão certo. A internet hoje é uma ferramenta terrível, utilizada para propagar o ódio, pornografia, tudo aquilo que não presta e que pode simplesmente deixar o diabo ganhar espaço na sua vida, ganhar espaço no seu coração e, portanto, danificar, te deixar atolado espiritualmente. Então pense sobre isso. Resistir ao diabo é não deixar que as coisas desse mundo, os pecados, a imoralidade, as mentiras, a falsidade dominem o seu coração, dominem o nosso coração. Então, resista. Resista como? Por meio da fé, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da meditação. O relacionamento com um irmão ou uma irmã, no caso das mulheres, é muito importante. Quando você tem um irmão fiel, uma pessoa fiel para te ouvir, orar com você, um companheiro de batalhas, é muito importante para te ajudar a vencer as ciladas de Satanás. Portanto, eu convido você a resistir ao diabo, participando dos cultos no domingo, lendo a palavra e orando durante toda a semana. Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Esse foi o nosso último quadro gravado, né? Mas espero que você não deixe o programa por enquanto. Nós temos uma
última parte aqui que nós vamos falar agora com o Edinho, falando sobre a luta contra o pecado. Como o João estava falando, o pecado é um processo. O processo, ele parece que vai maturando dentro da pessoa e ela acaba concebendo o pecado. Mas eu vou lhe contar uma coisa interessante, isso sempre que eu estudo a Bíblia com alguém eu falo. Esse processo existe desde que o homem é homem. Desde o início das coisas, esse processo está presente, do pecado sendo concebido por dentro da pessoa, tomando conta, dominando, até que a pessoa execute o que não é correto diante de Deus. Eu estou falando especificamente de um caso aqui, que foi o primeiro caso que a Bíblia mostra uma morte e um irmão matando o outro irmão. Abra sua Bíblia, se você estiver com sua Bíblia acompanhando aí, em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. E diz assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É exatamente esse o processo do pecado. Ele bate a porta do coração. Se você faz o que é certo, o que é bom, você não é aceito? É claro que você é aceito. O problema enorme que está entre todos nós é que muitas vezes o pecado bate a porta e o meu coração fala abra, e deixa ele entrar e dominar tudo. E ele vai dominar. E depois que ele dominar, ele toma conta de tudo. E não adianta você buscar fazer outra coisa. Então, é um processo do qual você tem como dominá-lo e deve dominá-lo. O seu desejo, ou seja, a cobiça, aquilo que você muito quer e não é até de uma forma correta, bate a porta. Somos responsáveis pelos nossos maus desejos. Qual é o seu desejo? Mais uma vez perguntando, qual é o seu desejo? Qual a importância e tamanho que você dá para esse seu desejo? Ele tem dominado o seu tempo, o seu sono, os seus dias? Jesus também está batendo a porta para você. Você também tem que deixar que ele entre e domine tudo. E vamos sair lá do início da Bíblia, vamos para o final, onde Jesus está falando em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus falou mesmo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma para você. Eu estou trocando um pouco as palavras, mas é isso que Jesus está fazendo. Ele bate a porta constantemente. E ele está aguardando para que nós possamos deixar ele entrar. Qual a importância do desejo do bem na sua vida? Qual a importância do mal na sua vida? Jesus é o bem em pessoa. Ele bate a porta, ele quer entrar, mas é uma decisão que você deve tomar, de deixar que ele entre e domine a sua vida. Mais uma vez, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, mostra que cada tentação que nós passamos por ela, nós temos a solução já, vindo junto com essa tentação. Veja lá a passagem que diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E você só vai suportar quando você reconhecer que o escape está nele e buscar o escape nele. Se você buscar de outra forma, fazer um outro meio, querer bater no peito e falar eu resolvo, eu posso, eu consigo, eu sinto muito te informar. Você vai errar, você vai falhar e fatalmente você não vai vencer. Mas da onde vem a força para vencer?
em 1 Coríntios 10, 13, né, mostra que nós somos fortes pela própria natureza. Eu acabei de ler essa passagem. Somos fortes por natureza para vencer a tentação. Deus nos dá o resgate na hora certa. A força para vencer vem de dentro de nós que seguimos a Deus, que obedecemos a Deus. Cabe a nós dominarmos o pecado, o mal e irmos para frente. Diante disso, nós vamos agora pensar em tudo isso que nós falamos, pensar inclusive na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar e concluir de fato esse estudo vendo que Deus é a fonte da provação. Então, provação é uma coisa boa, porque, por exemplo, para você terminar uma faculdade, você precisou do quê? Passar por muitas provas. E no final, o que aconteceu? A aprovação. Você foi reconhecido como um profissional que estudou naquela área. Então, você tem esse reconhecimento porque passou pelas provas e venceu. Quem começou faculdade, não terminou, tem talvez até uma frustração por isso, ele sabe muito bem que ele passou por provas e não venceu. E falhou, e desistiu, e abandonou, e parou no meio do caminho, e fala, não, quando eu quiser eu retomo. Mas sabe a dificuldade que é retomar uma coisa que foi parada. Deus quer ser contínuo em sua vida. Também, a outra parte, não é, João? A cobiça é a fonte da nossa tentação. De fato, a cobiça é o problema, nosso problema. O problema está dentro de nós, tanto quanto a solução está dentro de nós, porque Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Então, Deus é a fonte da aprovação, como nós já vimos, mas a cobiça, quer dizer, os nossos próprios maus desejos, é a fonte da tentação. E também, como nós vimos anteriormente, né, o pecado tem uma escalada nas nossas vidas, não é, Edinho? Essa escalada parece fermento, não é, João? Aquela coisa que você vai colocando aquilo, infla, cresce, mas, por exemplo, a proporção de farinha colocada é a mesma. O que faz aquilo inflar, inchar e ficar grandão? É o fermento colocado. Pecado muitas vezes se parece com o fermento. E nós precisamos do que, João, para isso? Nós precisamos lutar contra o pecado, como nós acabamos de ouvir até o Edinho falando aqui sobre a luta contra o pecado. A nossa luta contra o pecado é até a morte. Inclusive o autor de Hebreus fala isso, né? Na luta contra o pecado não chegaste até o sangue, quer dizer, até o fim. O fim da nossa vida é a luta contra o pecado. Então nós vamos continuar lutando. Enquanto estivermos vivos, estamos sofrendo tentações, estamos sofrendo provações. Provações é bom, porque vai nos preparando, nos fortalecendo, vai nos dando tudo o que nós precisamos. Já as tentações é por causa dos nossos pecados. Então na luta contra o pecado, vamos abrir a porta para Jesus, como nós vimos anteriormente, abrir a porta para Jesus, porque Ele está batendo a sua porta. Nós lemos anteriormente também com o Edinho que Gênesis, ele mostra que Caim também teve algo batendo a sua porta, foi o seu mau desejo. Então que todos nós possamos juntos fazer jus a essa prova que Deus está nos dando. E nós queremos passar nela. Para passar nela, precisamos resistir firmes às tentações e também as provações. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa. Tivemos várias pessoas aqui. Não conseguimos falar sobre todas elas, isso é muito bom. Obrigado, Kátia Crispim, que esteve junto conosco. Também a Márcia Cruz, a Roslane Monteiro, a Márcia Monteiro também está conosco aqui, da congregação do Tanque. E um beijo na Teca também, ela diz aqui. A Daniela Amorim também, que dando seu boa noite, manda um abraço para os irmãos de Araçatuba. Então um grande abraço a todos os irmãos de Araçatuba. A Isabel Rezende também conosco. José Araújo, que também mandou mais fotos aqui, mostramos algumas fotos já, mas ele tem mais fotos, eu até quero compartilhar com vocês aqui, mais fotos que ele enviou. Estou procurando aqui para poder compartilhar. Aqui está a mensagem dele, e essa aqui é um local de reuniões da Igreja de Cristo lá na África, que ele compartilha conosco
também. E tem mais uma imagem aqui, outra imagem de irmãos também na África que ele compartilha conosco. Então, muito obrigado, nosso irmão José Araújo, que fez essas imagens e também compartilhou conosco aqui. Quem mais? Ele até manda outra mensagem, vou ler daqui a pouco. Ele diz: é bom estar de volta no Brasil. Boa noite, irmãos. Aparecida Deroco dizendo boa noite aqui também. A Jarceline também, Rose, mandando um abraço também a você e todos os irmãos aí. Alberto Murakami, também a Lucimara e de Osasco, né, que são irmãos de Osasco. Lúcia Teixeira, obrigado por você estar conosco. Dilaine, né, isso. Difícil ler de vez em quando aqui, principalmente quando nós estamos tentando acabar já o programa, né, estamos quase no final já aqui do programa. Agradecendo a vocês e por isso tentando mostrar assim, até dizer obrigado por vocês estarem conosco, como Paula Almeida aqui, Valdésia também escreveu uma mensagem aqui. Vamos entender as provações em nossas vidas quando chegarmos pleno conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Muito bem. Boa noite, irmãos. Valdésia lá da congregação de Ramos, no Rio de Janeiro. Quem mais? Cláudia Fernandes também, mandando uma mensagem aqui, que ela é da igreja do Tanque, Largo do Tanque, no Rio de Janeiro também. Que a alegria esteja com todos vocês, ela escreve aqui também. Mauro falando sobre o 3 e 1, Fernando e Michele Albuquerque aqui lembrando sobre o que Mauro falou, convite. José Araújo aqui falando que foi na África encorajar os irmãos e acabou voltando mais encorajado por eles. E em meio a tantas dificuldades, ele viu o verdadeiro amor de Cristo em cada rosto. Muito boa experiência, imagino. Renata Aguiar também conosco aqui. Raizinha Maciel, boa noite. Que Deus sempre... que bom sempre por esses episódios que a vida... da vida que é o pecado. Enfim, Tiago nos ensina que a tentação é a prova da nossa fé. E aqueles que suportam nisso sem pecar, receberão coroa da vida. Muito bem, Raizinha, isso é verdade. Neide Mary conosco também, e Dodge Ribeiro e Rosária Castro. Eu acho que eu falei sobre todos, pelo menos que eu vi aqui, Edinho, não sei se alguns mais. Eu acho que você, pelo menos que eu vi também, a maioria deles você falou. Se a gente esqueceu, você nos perdoe, porque isso pode ter acontecido, mas nós temos o grande prazer de ter você conosco mais uma semana. Chamamos você desde já para a semana que vem. Se você tiver vídeo, nos envie. Se você tiver ideias para compartilhar com a igreja no Brasil, nos envie também. Nós estamos aqui prontos para receber o que você também tem para passar. Nós não queremos só passar para você, nós queremos também receber de você. Então fica aqui um convite, compartilhe o programa, repasse para os irmãos, mostre para os irmãos que nós podemos estar unidos até dentro de nossos lares, né, em cada lugar do país, e ao mesmo tempo todo o país unido com este programa. Isso aí, como diz o Edinho, está na hora de dizer tchau. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito boa noite, Deus possa abençoar todos vocês. Edinho? Tchau! Uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus. É isso aí. Voltamos na próxima semana, quinta-feira, às 21 horas. Acompanhe sempre o programa junto conosco aqui. Deus abençoe a todos. La la la